Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso, mais uma aula que o Senhor Deus nos concede a oportunidade de termos, uma aula do curso Escola para Homens, um curso sobre masculinidade bíblica. A aula de hoje trataremos sobre o tema que nós encontramos lá nas qualificações bíblicas para os ofícios, né? E relacionando isso à masculinidade. O tema é marido de uma só mulher. Então, nós vamos iniciar a nossa aula rogando a bênção do Senhor para esse encontro. O irmão Kleber tem microfone, consegue falar? Poderia orar? Boa noite. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então vamos orar. Ó Deus e Pai, nesse instante nós queremos colocar esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Instrui o Teu servo que está à frente, ó Deus, e que nós também, ó Deus, como alunos, possamos estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Nós clamamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Kleber. Pode silenciar seu mic agora, por favor. Isso. Muito bem. Eu vou agora acionar aqui. Se a minha configuração deu certo, eu devo estar aparecendo do lado direito da tela de vocês aí, em harmonia com o slide. Muito bem. Irmãos, então, nós podemos começar esta aula com algumas perguntas. Algumas delas são apenas para revisarmos o que nós já aprendemos até aqui. Então, a primeira delas seria a seguinte: se esse assunto não é um assunto óbvio, né? Então, não seria uma tolice nos reunirmos para aprender sobre aquilo que nós já somos, homens, e mais ainda sobre uma coisa óbvia: se nós somos cristãos, se somos casados, nós só temos uma esposa, então somos, em certo sentido, marido de uma só mulher. E se alguém é solteiro e pretende casar, imagino que, sendo um cristão, pretende casar apenas com uma esposa. Então, questão se esse assunto não é um assunto muito óbvio. Então, é uma pergunta justa que nós vamos tentar descobrir se é tão óbvio assim à medida que nós seguirmos aqui nessa terceira aula. Em certo sentido, então, todos nós podemos dizer que somos homens, né, e somos maridos de uma só mulher. Mas, como homens cristãos, nós precisamos aprofundar a nossa perspectiva e perguntar o seguinte: como Deus define a masculinidade? E como nós já temos visto, ela é definida por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Então, como lemos em Efésios 4:13. Então, a pergunta talvez que nós deveríamos fazer é: quem pode se orgulhar da sua masculinidade? E, olhando para Cristo, eu acho que nenhum de nós terá a coragem de dizer: eu sou um homem, realmente eu sou um homem tal como Cristo, né? Todos nós, quando nos olhamos no espelho da palavra de Deus, certamente veremos que somos homens fracos, limitados, e ai de nós se não for a graça do Senhor. Então, à luz dessa questão, né, que nós precisamos crescer em uma masculinidade que tem como alvo o próprio Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, é que nós estamos tendo esta série de estudos sobre a masculinidade bíblica, e nós temos feito esta série de estudos observando as qualificações necessárias para que um homem se torne oficial, um presbítero, um ministro da palavra, um diácono na Igreja de Cristo. Então, nós estamos olhando para duas passagens principais. A primeira está em 1 Timóteo, capítulo 3, e a segunda em Tito, capítulo de número 1. E nós temos aprendido nessas passagens, que, principalmente na primeira aula, né,
que essas qualificações, elas, é verdade, são requeridas dos oficiais, mas elas não são exclusivas deles. Elas devem ser vistas na vida de todo homem cristão. Então, o que nós podemos dizer sobre essas qualificações é que elas são marcas de um homem espiritualmente maduro. Então, como é que nós podemos identificar um homem espiritualmente maduro? Olhando para as marcas que são requeridas daqueles que são candidatos ao ofício na Igreja de Cristo. Então, depois na última terça, né, nós ouvimos que a primeira marca de um homem espiritualmente maduro é que ele é um homem irrepreensível. Se você ainda não ouviu sobre isso, eu quero encorajá-lo a depois assistir ao vídeo que está lá no canal do YouTube, da segunda aula deste curso. E aí, então, observamos o seguinte. Então, a primeira marca que aparece nas 3 passagens, né, para presbíteros, para diáconos e novamente em Tito, para presbíteros, isso aparece também, é que ele deve ser um homem irrepreensível. Já sabemos o que é, não vou repetir aqui, mas uma das coisas que nós ouvimos é que essa marca irrepreensível, ela resume todas as demais marcas, né? Então é como se fosse alguém disse que é como se fosse uma caixa que guarda todas as demais marcas. Então ele deve ser um homem irrepreensível. Agora, observe bem, se nós perguntamos qual aonde ou como, em primeiro lugar, essa qualificação irrepreensível deve se evidenciar. Por onde devemos perceber que um homem é irrepreensível? O que nós devemos observar, em primeiro lugar, para saber se ele é um homem irrepreensível? Então, aí descobrimos que o fato dele ser um homem irrepreensível se evidencia, em primeiro lugar, nesse quesito. Ele é marido de uma só mulher. Então, eu quero que os irmãos observem bem que marido de uma só mulher, tanto em 1 Timóteo 3, quanto em Tito 1, aparece logo depois de dizer que ele deve ser um homem irrepreensível. Então, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, 1 Timóteo 3, Tito 1, segue a mesma ordem. E essa ordem, ela não é uma ordem por acaso. Né? Há claramente se evidencia aí que o Espírito Santo quer nos indicar, por meio da ordem, a importância deste assunto. Então, onde, em primeiro lugar, esse homem deve mostrar que ele é irrepreensível? A resposta ele deve mostrar que é irrepreensível, em primeiro lugar, em seu casamento, no relacionamento com sua esposa, no caso, se ele for casado, ou no relacionamento com a sua futura esposa, se ele ainda não for casado. Então, nós vamos olhar para essa marca, marido de uma só mulher. Então, essa é a nossa introdução apenas. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre essa questão? É só usar aquele sistema de levantar a mãozinha e eu já sei que alguém tem uma dúvida. Ninguém está com a mão levantada aqui, então pressuponho que nenhum dos irmãos tem dúvidas sobre este assunto da introdução. Então nós vamos seguir, e os 2 pontos principais que nós veremos a seguir significado dessa expressão, marido de uma só mulher, e depois veremos as aplicações, tanto para a questão do ofício, quanto para a questão da masculinidade. Então, vamos seguir, vamos olhar para o significado de marido de uma só mulher. Então, aqui, nós lembramos, então, que essa expressão, ela aparece em 1 Timóteo 3, no versículo 2, falando aos presbíteros, no versículo 12, falando aos diáconos, e também em Tito, capítulo 1, versículo 6, falando aos presbíteros. Então, você tem sua Bíblia aí, você pode acompanhar, nós vamos fazer a leitura dessas passagens. Então, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, né?
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E note que vem a seguir: esposo de uma só mulher. Vou até destacar aqui de azul. Não era bem isso. Bom, agora ficou isso. Eu nem sei o que eu apertei aqui, eu acho que apertei a letra errada. Vou tirar isso. Pronto. É que está em inglês, não é azul, é blue, é apertar o B. Então, esposo de uma só mulher. Então, o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Agora, no versículo 12, nós encontramos a mesma coisa. O diácono seja marido de uma só mulher. Então, aqui há requer-se do diácono que ele também seja marido de uma só mulher. A outra passagem bíblica é Tito, capítulo 1, versículo 6, onde também encontramos as qualificações para o ofício. Então diz que o Tito deveria constituir lá em Creta, em cada cidade, presbíteros. E ele dá aqui as orientações, né? Que tipo de homem deveria ser escolhido como presbítero? Alguém que fosse irrepreensível. Então Tito deveria promover a eleição de presbíteros nessas igrejas em várias cidades de Creta, alguém que fosse irrepreensível. E logo em seguida o que ele diz? Marido de uma só mulher. Mais uma vez, notamos aí que é a primeira qualificação que nos ensina o que significa ser irrepreensível. Então, em primeiro lugar, irrepreensível significa ser marido de uma só mulher. É aí que ele deve mostrar que ele é irrepreensível. Voltamos então aqui para o nosso slide. Ok. Então, alguma coisa devemos dizer de modo geral, né? Primeiro, observar que é uma qualificação requerida de presbíteros e também de diáconos. Mas surge imediatamente a pergunta: o que isso significa? E essa pergunta ela surge muitas vezes quando há uma eleição de oficiais, quando tem um rapaz solteiro no seminário que está concluindo o seminário e ainda não casou, então as pessoas estão se perguntando, ele pode ser um pastor sem ser casado? Ou quando alguém indica um homem na igreja, que é um homem solteiro para ser um diácono, um presbítero, ele pode ser um presbítero não sendo casado, pode ser um diácono não sendo casado, mas há outras situações um pouco mais complexas que também levam as pessoas a perguntarem, mas isso aí não seria contra aquela qualificação requerida de que ele deve ser marido de uma só mulher? Então, de fato, essa qualificação, ela tem em torno dela um debate. Então, nós estamos lidando aqui com um assunto no qual há uma concordância ampla, né? Mas, pelo contrário, há diversas posições. Então, vou compartilhar com vocês 5 posições que se destacam entre várias posições que existem a respeito da interpretação do que significa marido de uma só mulher. Primeiro, há aqueles que dizem que os que nunca se casaram, eles estão excluídos dos ofícios. Então, para eles, um homem solteiro não pode ocupar nenhum dos 3 ofícios na Igreja de Cristo. Aqui, só para destacar, né, os nossos irmãos presbiterianos, na nossa confissão, entendem 2 ofícios, juntando num só ofício o ministério da palavra e o presbiterato. E na Igreja Reformada, ainda que cremos que existe uma relação, né, dos ofícios, nós geralmente falamos em 3 ofícios, porque a confissão belga assim o faz. Mas eu acho que é um assunto tão que não merece assim um debate. Eu nunca estou muito pronto para discutir sobre isso. Então, aqueles que têm essa posição, eles entendem, olha, não pode ocupar nenhum ofício na Igreja de Cristo quem não é casado. Tem uma outra posição, que os polígamos estejam excluídos dos ofícios. Tá? Então, isso tem a ver principalmente com a situação do passado, como eu vou explicar daqui a pouco. Tem uma terceira posição, que aqueles que se divorciaram e casaram de novo estejam excluídos dos ofícios. Então, nesse caso, um homem era casado, ele se divorciou, casou novamente, então eles dizem, bom, ele já não é mais marido de uma só mulher, ele teve a primeira e agora se casou com outra. Então,
eles dizem, ele não pode ser um oficial na Igreja de Cristo. Também há uma quarta posição, que aqueles que enviuvaram e se casaram de novo estão excluídos dos ofícios. Então, nessa posição, um homem era casado, ele perdeu sua esposa, ela morreu, ele casou, aí agora eles dizem, bom, ele está com uma segunda mulher, ele não pode casar. Isso também há pessoas que defendem essa posição. E, em quinto lugar, há a posição daqueles que entendem que aqueles que cometem pecado da infidelidade no casamento, eles estejam excluídos dos ofícios. Então, vejam que há posições aqui mais abrangentes, outras mais exclusivas, então são as 5 posições principais a respeito dessa expressão marido de uma só mulher. Agora, eu quero destacar aqui alguns escritores. Eu poderia ter enchido aqui a tela com vários escritores tratando sobre esse assunto, mas eu resolvi trazer apenas 3 bem conhecidos a título de exemplo, tá? Então, o primeiro deles que eu quero mencionar é o John MacArthur. Então, ele é pastor de uma linha batista, né? E o John MacArthur, um escritor bem conhecido, ele nega que isso se refira à poligamia. Para ele não é uma referência àquela poligamia vivida comum no mundo na época do Novo Testamento. Ele entende que se refere à proibição de homens divorciados, mesmo antes da conversão, serem presbíteros. Então a ênfase de MacArthur na interpretação ele diz, olha, não tem nada a ver com a poligamia dos tempos do Novo Testamento, e a proibição aqui é o seguinte, se um homem foi casado, divorciou, se casou novamente, mesmo que esse divórcio tenha acontecido antes dele receber a fé, de confessar sua fé em Cristo, ser salvo, mesmo assim ele está impedido de exercer os ofícios na Igreja de Cristo. E aí também ele completa isso falando sobre a necessidade do homem ser fiel à sua esposa. Tem um outro homem, um pastor chamado Dr. William Hendrickson, que é um comentarista muito conhecido no Brasil, porque por muito tempo as obras do William Hendrickson eram as únicas que nós tínhamos em português com comentários que fossem da linha reformada. Então, o William Hendrickson, ele entende que essa expressão marido de uma só mulher se refere ao fato de que o bispo deve ter uma moralidade inquestionável e que ele deve ser um homem inteiramente fiel e leal à sua única esposa. Então veja que a ênfase do Hendrickson é mais no espírito, né, o sentido da qualificação e não tenta aplicar uma situação específica. E, por último, eu queria mencionar João Calvino. Então, João Calvino, primeiro ele nega que se esteja proibindo aqui que um viúvo que se casou novamente seja presbítero. Ele diz que esse não é o caso. Então, obviamente, um viúvo se casou novamente pode ser um presbítero. E aí Calvino diz que a exegese correta dessa passagem é a de Crisóstomo, um pai da igreja. E Crisóstomo considerava que essa passagem referia-se a uma proibição de poligamia na vida do bispo. Então, segundo ele, o que está por trás aqui, segundo Crisóstomo e Calvino também, né, o que está por trás aqui era a poligamia que era comum entre judeus e gentios daquela época. Então, explicando Tito, capítulo 1, versículo 6, no seu comentário, Calvino diz o seguinte: a poligamia se tornara então algo tão comum entre os judeus que esse costume depravado se convertera quase em uma lei. Se um homem tivesse contraído matrimônio com 2 mulheres antes de se tornar um cristão, teria sido desumano obrigá-lo a descartar-se da segunda. E assim, os apóstolos estavam preparados para tolerar algo que era em si mesmo errôneo, já que não tinham como corrigi-lo
a curto prazo. Então, isso é a explicação de Calvino, entendendo que o marido de uma só mulher estava lidando com uma situação específica nos tempos do Novo Testamento, ou seja, que se um homem vinha, era salvo, e ele antes da sua conversão, ele vivia por exemplo, com 2 ou 3 mulheres, então, que seria muito difícil ele desfazer-se desse relacionamento, porque não é como hoje que tem mais recursos, vamos dizer assim. Não teria ajuda do Estado, a família, em muitos casos, não aceitaria de volta, aquela mulher ia viver uma vida miserável. Então, e sem contar outros aspectos, né, emocionais e tudo mais. Então, o Calvino entende, junto com Crisóstomo, que Paulo, ao tratar dessa questão, estava dizendo, bom, como se dissesse, um homem que vem nessa situação, pode-se tolerar um homem assim, nessa primeira geração daqueles que estavam recebendo o evangelho, mas um homem assim, ele não poderia ser um exemplo para a congregação, ele não poderia ser um bispo na Igreja de Cristo, tampouco um diácono na Igreja de Cristo. Então essa era a posição do nosso querido irmão Calvino. Então, como eu interajo com essas 5 posições que eu mencionei acima? Então, a respeito de marido de uma só mulher. Primeiro, eu não creio que o homem deve ser obrigatoriamente casado para que ele possa servir como presbítero, diácono, como ministro da palavra, tá? Então, não creio que ele deve ser obrigatoriamente casado para ocupar um ofício na Igreja de Cristo. Não acho que essa expressão, marido de uma só mulher, esteja falando sobre isso, porque a ideia aqui não é tanto que ele tem que se casar, mas o numeral 1 dá ênfase de uma. Então a ideia é que se ele é casado, então ele só deve ter uma mulher. A segunda coisa, que de fato os polígamos estão excluídos dos ofícios. Isso eu acho que todos concordam com isso. Terceiro, é provável que os divorciados não possam ser oficiais. E aí eu diria, se podem, isso não é uma regra. Cada caso deveria ser tratado separadamente. Então, numa hipótese mais firme, vamos dizer, nós diríamos, não devem ser, divorciados não devem ser oficiais, e numa hipótese um pouco mais solta, vamos dizer assim, nós poderíamos admitir, ou deveríamos admitir, que nem sempre, né, que cada caso deveria ser tratado separadamente. Na Igreja Reformada, nós não temos uma regra sobre isso, não temos um documento que vai legislar sobre essa questão. Normalmente, se acontecer uma situação assim, o Conselho vai avaliar diversos fatores a esse respeito, né? Para ver se realmente esse homem poderia estar servindo como oficial ou não na Igreja de Cristo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é um assunto muito vasto, e eu sei que vários irmãos têm posições diferentes sobre a questão do divórcio, então não é nosso objetivo aqui discutir esse assunto. Estou apenas apresentando as posições, né? Em quarto lugar, eu não creio que um viúvo esteja impedido, se ele casar novamente, de exercer o ofício, se ele casar ou não casar, uma vez que o solteiro não está proibido também. Romanos 7 fala que o marido está ligado à mulher enquanto está vivo. Então, se um dos dois morre, então esse relacionamento é quebrado com a morte separa, né, o casal, então ele está livre para casar-se novamente. E, por fim, todos devemos reconhecer que aqueles que vivem no pecado de infidelidade no casamento, eles estão excluídos dos ofícios. Então, isso é, a grosso modo, um resumo da forma como interajo com essas 5 posições, e eu vou deixando mais claro à medida que nós estivermos seguindo aqui em nossa aula. O texto grego de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, mias gunaikos andra, é a expressão que literalmente significa de uma mulher marido. Então, ao pé da letra, né, na tradução literal, é de uma mulher marido. Então, há aí no texto grego uma ênfase de uma.
tá? Então há uma ênfase no fato que ele é marido de uma mulher. Então, ainda que eu particularmente creia que Calvino esteja certo em sua interpretação, eu acho mesmo que a expressão de Paulo tem alguma relação com essa questão desse problema na igreja, lá nos tempos do Novo Testamento, somente no mundo greco-romano, né, de muitos homens virem em situações de poligamia. Ainda que eu acho que Calvino está certo na sua colocação, eu acho que a colocação do William Hendrickson, de que o bispo deve ter uma moralidade inquestionável, que ele deve ser um homem inteiramente fiel e leal à sua única esposa, que essa colocação do William Hendrickson traduz o sentido dessa expressão marido de uma só mulher. Porque mesmo que nós admitamos que tem a ver com aquele problema da poligamia, mas o pano de fundo é esse, que um marido, ele não pode ser um presbítero, porque um marido deve ter apenas no coração e na vida apenas uma mulher. Então o outro está numa situação na qual isso não se encaixa, né? Então eu concordo com Calvino, mas eu acho que o sentido por trás é o que William Hendrickson definiu como sendo que ele deve ser um homem leal e ele deve ter realmente uma única esposa. Falando de outra forma, então, ainda que a qualificação possa estar lidando com um problema específico do Novo Testamento, o sentido é mais abrangente. Podemos descrever, então, o significado dessa qualificação necessária para os ofícios, e que também deve ser vista na vida de um homem cristão maduro, né? Podemos descrevê-la da seguinte forma: o homem cristão deve ter uma reputação a toda prova nessa área do sexo e do casamento. Então, o sentido que nós podemos perceber aqui é este: somente uma mulher está no coração e na mente do homem de Deus. Então, aqui por coração, eu estou me referindo mais aos sentimentos dele e na mente aos seus pensamentos. Então, uma só mulher deve estar no coração do homem, na mente e no coração do homem de Deus. Isso é o sentido, na minha opinião, e estou seguindo aqui vários expositores e comentaristas, não estou sozinho nessa minha posição. Então, o que se requer aqui do homem de Deus é que ele seja devotado de corpo e mente somente a sua esposa. Ele não pode ter nada com outra mulher, seja, então aqui vai o ponto importante, fisicamente, seja no coração. Então note que não diz, não seja adúltero. A questão aqui não é apresentada de uma forma negativa, dizendo que ele não deve ser, mas é apresentada de uma forma positiva. O que ele deve ser? Marido de uma só mulher. Ele deve ser fiel a essa mulher, ela deve ocupar os seus pensamentos e suas afeições. Então, observamos assim que a questão essencial aqui é a questão do coração. Então, aqui nós devemos ler Mateus, capítulo de número 5, passagem bem conhecida, lá no versículo 27 e 30. Eu vou colocar aqui para que nós possamos ver esse texto. Então, aí está. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então observem, o Senhor Jesus Cristo aqui está ensinando que observar a lei de Deus não é uma coisa meramente da letra, né? Por todo o Sermão do Monte, ele procura mostrar
que o mandamento ele é muito mais abrangente do que meramente, por exemplo, não matarás. Então não significa simplesmente não tirar a vida do próximo com uma espada, com uma lança, com uma flecha, ou em nossos dias com um revólver ou outra coisa. Não, não matarás tem uma implicação muito maior. Tem a ver com o cuidado da minha própria vida, tem a ver com eu cuido da vida do próximo, tem a ver com o meu tratamento, né? Jesus, por exemplo, vai dizer que se alguém chama o seu próximo de louco e fala contra ele, se ira contra ele, que essa pessoa é digna do fogo, é réu do fogo do inferno. Então, ela viola, por exemplo, a ira, a raiva, são o início do assassinato, do homicídio condenado no não matarás. Então, quando alguém está irado, ainda que ele não praticou o homicídio em si, mas no seu coração, se ele pudesse, ele matava o seu próximo. Então, isso já é um pecado contra o sexto mandamento. Da mesma forma, quando o homem olha com intenção impura, mesmo que ele nunca possa tocar naquela determinada mulher, o Senhor Jesus Cristo deixa claro, ele já adulterou com ela. É um pecado, é uma violação do sétimo mandamento. Então, o sétimo mandamento não é violado simplesmente quando se tem algum tipo de intimidade com uma mulher. O sétimo mandamento é violado quando há no coração um desejo impuro, uma intenção impura em relação a qualquer mulher. Então, quando um homem tem essa intenção com uma mulher que não é a sua esposa, então ele pecou contra o sétimo mandamento. Ele está deixando que outra mulher ocupe suas afeições e ocupe seus desejos e ocupe seus pensamentos. E isso é uma violação contra o sétimo mandamento. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, as implicações aqui são de que o homem de Deus ele deve ser dedicado à sua esposa, tanto no seu comportamento público quanto no seu comportamento particular. Esse comportamento deve dar evidências de que essa mulher tem a sua exclusividade. Só ela ocupa suas afeições e seus pensamentos. Então ele só tem olhos para ela, ele só tem espaço no coração e mente para ela. A sua esposa deve ter a exclusividade nas áreas emocional, física, espiritual. Ela é o foco da sua atuação. Então, as palavras desse homem, as atitudes desse homem e até os pensamentos desse homem, porque Deus está vendo, devem revelar isso. Ela tem a exclusividade das suas afeições, a exclusividade dos seus pensamentos, a exclusividade dos seus desejos. Note que essa característica do marido aponta para Cristo. Então, Efésios, capítulo de número 5, versículo 32 e 33, diz o seguinte: grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, aqui nessa passagem bem conhecida, vocês sabem, Paulo está falando do casamento, mas ele relaciona o casamento, a relação entre marido e mulher, com a relação entre Cristo e a sua igreja. E nessa relação do homem e da mulher, o marido cristão, ele é um representante de Cristo. Então ele deve evidenciar, assim como Cristo ama a sua igreja, ele deve amar a sua esposa. E assim como Cristo não tem muitas igrejas, ele tem apenas uma igreja, o seu povo, né? Da mesma forma, o homem cristão, ele deve ter apenas uma esposa, ele deve ter lugar apenas para uma mulher no seu coração. Tá? Então, vivendo como um homem cristão, que deve então refletir a imagem de Cristo, deve imitar a Cristo, o marido perfeito. Então, o homem cristão, se ele faz isso, ele se torna um testemunho de fidelidade, inclusive fidelidade sexual, em meio às trevas da imoralidade dos nossos dias. Então, o homem de Deus, ele não pode ser um homem acusado, por exemplo, não sei se aqui em São Paulo, onde eu estou no momento, né, mas ou se é uma palavra que as pessoas conhecem agora, mas nos tempos mais antigos, vamos dizer assim,
as pessoas diziam, é um gavião, né? Então, é como se fosse uma ave de rapina que ele dá em cima de qualquer mulher. Ou, vamos dizer, é um mulherengo. Então, um homem cristão, ele não pode levar essa pecha, ele não pode ser denominado, descrito através de expressões que vão indicar que ele não é marido de uma só mulher. Então, para o homem do mundo, isso é uma medalha, né? Uma honra, quando os outros homens dizem, esse aí é garanhão, esse aí pega várias. Então, para ele, é como se ele estivesse subindo no pódio e recebendo a taça, a medalha de ouro. Mas para o homem, se alguém disser isso para um homem cristão, ele deveria fazer como avestruz, enfiar sua cabeça no buraco e morrer de vergonha. Porque Cristo não é infiel. Cristo não trata a sua noiva dessa forma, sua esposa, a igreja. E da mesma forma, se um homem é cristão, deve imitar a Cristo. Ele não deve se orgulhar. Se por acaso ele cair nessa fraqueza, deve ser para ele um motivo de vergonha. Lembrando aqui que nós estamos pensando, ele deve ser irrepreensível como marido de uma só mulher. Mas já vimos, irrepreensível não significa que nunca ele vai pecar, porque nós somos pecadores. Então, é verdade que nós vamos ter lutas nessa área e muitas vezes nós vamos cair, talvez nos pensamentos, na forma como olhamos, e vamos violar o 7º mandamento. Outras pessoas talvez não vão saber, né? Ou vamos violar olhando para uma mulher na rua, ou vendo alguma coisa na internet, ou na TV, até um comercial pode ser motivo para a violação do 7º mandamento. Então, um homem pode cair nesse pecado de muitas formas. Então, talvez ele caia, né? Nós podemos cair, infelizmente, mas a questão é, se ele é um homem repreensível, ele não vai deixar essa ponta solta, ele vai lutar contra esse pecado, ele vai resolver essa questão. E se for uma questão pública, então, ele vai tratar também com as pessoas envolvidas. Então, nós notamos aqui que na peneira, né, para a escolha de oficiais para a igreja, a primeira coisa a ser observada, então, quando vamos escolher presbíteros, diáconos, ou vamos indicar alguém para ir para o seminário, para servir como ministro da palavra, a primeira coisa a ser observada é a fidelidade conjugal desse homem. Isso tem que ser avaliado na hora da escolha de oficiais. E entendam, falhar aqui compromete todas as demais questões, tá? Então isso está em primeiro lugar, não é à toa, porque um homem que falha aqui, provavelmente todas as outras qualificações já estão comprometidas. Então, se um homem tem fraquezas nessa área, ele não pode servir como oficial. Se um homem tem uma reputação manchada a esse respeito e ainda há desconfianças sobre isso, ele não pode servir como oficial na Igreja de Cristo. Então, o que se deve se observar na hora da escolha de um oficial? Uma das coisas é como ele trata as outras mulheres. Ele trata com respeito, ou ele é um homem que, de certa forma, mostra um certo tipo de intimidade quando ele fala com as mulheres, mesmo mulheres que não são tão íntimas dele. Ele fica abraçando, beijando, se aproximando, gosta de ficar conversando com outras mulheres. Como é esse homem? Como ele trata as outras mulheres? Como irmãs, como mães ou de outra forma? E não só observar o aspecto, diríamos, negativo, né? Mas também o aspecto positivo. Como ele é como esposo, como ele trata a sua esposa. Ele evidencia nas suas palavras, no seu trato, que ele ama a sua esposa, que ele a respeita, que ela ocupa suas afeições e pensamentos. Então, isso deve ser observado na escolha de oficiais. Mas também quero ressaltar que os solteiros não ficam de fora, né? Então, essa qualidade também inclui os homens solteiros. Porque isso não tem a ver meramente com questões físicas. Então, o solteiro tem a responsabilidade de guardar o coração dos pecados contra o 7º mandamento. Isso não, os casados têm essa responsabilidade também, mas os solteiros também. E o homem solteiro, então, ele deve guardar o seu corpo e a sua mente para aquela que será a sua futura esposa. Então, guardar o coração e também ter cuidado nos relacionamentos. Mais à frente eu vou
desenvolver esse assunto um pouco mais em relação aos solteiros. Então, é bom que os solteiros saibam que os hábitos que eles estabelecem agora na juventude vão influenciar a pureza moral após o casamento. Então, se você se entrega a certos pecados, esses pecados vão estar como fantasmas trazendo prejuízo à sua vida espiritual, mesmo depois que você já se casou. Tá? Então, isso é a explicação sobre o significado da expressão, né, marido de uma só mulher. Em resumo, uma mulher deve ocupar as afeições e deve ocupar os pensamentos do homem. Então, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto também em seus pensamentos, ela deve ser a única mulher, ela deve ocupar os pensamentos desse homem. Um homem que demonstra, né, ter alegria de olhar para as outras mulheres, que faz brincadeiras com outras mulheres, um homem que evidencia por gestos, palavras, brincadeiras e outras maneiras que ele não tem uma só mulher no seu coração, um homem assim, e um homem que está lutando contra pecados, contra o 7º mandamento, não deve ocupar ofícios na Igreja de Cristo. E acreditem, irmãos, se essa marca, obviamente a escolha de oficiais deve se basear em todas as qualificações, mas se a Igreja de Cristo observasse com seriedade já somente essa primeira evidência de uma maturidade espiritual, nós estaremos livres de muitos homens que trazem grande prejuízo para a Igreja de Cristo, vergonha para o Evangelho, porque entram no ofício, porém já com evidências de que não são homens fiéis no seu casamento. E um homem que não é fiel no seu casamento não vai ser fiel em coisa alguma. Isso é a realidade dessa questão. Então, dúvidas? Então, agora nós estamos abertos a perguntas. Você pode levantar sua mão que eu vou dizer o seu nome para que você fale. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi tratado até o momento? Pode usar aí a mãozinha para... Rapaz, milagrosamente, não tem nenhuma dúvida. Renan, só para confirmar que vocês estão me ouvindo. Está me ouvindo, né? Sim, pastor. Bom, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, então, uma dúvida. Eu acho que a experiência de conselheiros bíblicos, presbíteros, pastores, o senhor deve ter uma experiência semelhante com homens que lutam com esse tipo de pecado, é que eles não têm um diálogo franco com a sua esposa a respeito disso, e eles maqueiam, eles escondem esse pecado, se tornaram profissionais em escolher esse pecado de todo mundo. Como que a igreja pode fazer de uma maneira bem investigativa mesmo, no melhor sentido do termo, para perceber essas coisas? Porque se nós estamos com o candidato ao presbiterato na igreja e nós vamos observar como ele trata as irmãs, isso é importante, eu concordo, mas ali ele pode tratá-las com respeito e com cordialidade, não ter intimidades, etc. Mas ele é um homem que luta com isso. Esse sujeito ele tem problemas com a sua fidelidade conjugal, se ele for solteiro também. Mas em público ele não demonstra, ele consegue esconder isso. Como que a gente poderia perceber melhor esses casos? Ok, obrigado, Renan, pela sua pergunta, muito pertinente. Obrigado, vai ajudar a esclarecer esse ponto. Bom, um homem, principalmente no ambiente do prédio da igreja, né, antes do culto, depois do culto, ele geralmente vai manter uma certa linha, não é?
Mas, num jogo de futebol, após o jogo, em outras situações, muitas vezes ele vai deixar um pouco mais evidente, ele abre um pouco a guarda e deixa transparecer. Então, os homens da igreja que podem estar com ele podem perceber alguma coisa e, se percebem, deveriam tratar, né? Perguntar: irmão, notei isso, assim, assim, você está com um problema nessa área e tal, tentar ajudar. Mas mesmo assim, pode ser que ninguém conseguiu perceber. Então, no nosso caso, vou falar da experiência com um pastor na igreja reformada. A igreja indica, certo? Então, vamos dizer, tem o irmão X. O irmão X tem um problema que a igreja não sabe nessa área. A igreja indica. Porém, quando ele é indicado, o conselho da igreja, os pastores da igreja, né, os que são os presbíteros, eles vão até a casa dessa pessoa indicada, mesmo que ele possa ser um homem desqualificado. E vão dizer a ele: olha, irmão, você foi indicado. Mas veja, nesse caso, há um histórico de pastoreio. Então, durante as visitas pastorais, os presbíteros vão tratar sobre o casamento. Então, muitas vezes, nas visitas pastorais, os presbíteros dirão: bom, já fizemos as perguntas para a família, para os filhos e tal, vamos dispensar os filhos, agora queremos conversar somente com o casal. Então, eles vão perguntar àquela irmã, como está? Como seu marido lhe trata? Como é a sua relação com ele, né? Também vão perguntar a intimidade de vocês. Está tudo bem quanto a isso? Eles não vão entrar em perguntas minuciosas, né? Mas eles vão perguntar porque é um assunto de interesse pastoral. Se o casal está bem nessa área, se o marido tem procurado a sua esposa, se a esposa tem tido intimidade com seu marido, se está tudo bem nessa área, se eles estão vivendo a alegria do casamento nesse sentido. Então, se há um pastoreio, né, e às vezes as perguntas serão até mais diretas. Por exemplo, pode ser que os presbíteros tenham uma suspeita e eles perguntarão: o irmão tem tido, por exemplo, alguma fraqueza quanto ao 7º mandamento? É óbvio que o homem pode mentir. Mas lembrando, se ele mente, isso é a mesma coisa lá de Ananias e Safira, né? Ele está mentindo ao Espírito Santo, porque mentindo ao próprio Cristo. Cristo está vindo ali através dos pastores terrenos para pastorear a vida dele. E ele pode enganar os pastores terrenos, mas certamente ele não pode enganar Cristo. Então, ele pode mentir, mas minha experiência tem sido que geralmente não. Eles ficam com a consciência pesada e, se eles são crentes, eles percebem isso, há um histórico de pastoreamento, eles geralmente vão dizer. E a gente também pergunta à esposa, né? Tá tudo bem nessa área? Ou tá lutando, por exemplo, contra a pornografia? Alguma coisa está acontecendo aqui nesse lar a esse respeito? Isso não é perguntado em todas as visitas, mas pergunta-se. Se, por exemplo, perguntar e a esposa dizer: ele não está me procurando, aí então os presbíteros vão perguntar a ele: o que está vendo, irmão? Está com alguma luta nesse sentido? Por favor, nos diga. E vai ser encorajado a abrir seu coração aos presbíteros da igreja. Então, o quadro é que, muitas vezes, a igreja faz uma indicação porque não sabe disso. Mas os presbíteros que estão pastoreando ao longo dos anos, eles sabem. Eles estão acompanhando aquelas famílias. Eles sabem das fraquezas daquele homem, né? E aí eles vão dizer a ele: olha, veja, você tem essa fraqueza, você foi indicado, mas o conselho não vai levar seu nome à igreja, porque o irmão não é marido de uma só mulher. O irmão está com esse problema aqui, por exemplo. O irmão está com uma luta contra a pornografia. Então, várias vezes nós temos vindo aqui, sua esposa tem chorado. Então, veja, os irmãos estão vendo dons no irmão para servir, mas o irmão está desqualificado como um homem maduro, porque o irmão não está tendo uma só mulher no seu coração. Então, vão chamá-lo ao arrependimento, vão usar aquela indicação como mais uma coisa para encorajar aquele homem a seguir um caminho de fidelidade, vão acompanhar aquele processo ali. Então, isso eu já tenho vivenciado algumas vezes, situações assim, que homens são indicados, mas eles mesmos, quando são indicados, eles reconhecem, bom, eles sabem que os presbíteros sabem, né, da situação, então eles dizem:
não, como os irmãos sabem, eu ainda estou lutando nessa questão, então não estou pronto ainda para servir, ainda tenho lutas contra isso, então eu estou desqualificado para o ofício no momento. Então, ele é encorajado, ora-se por ele, orienta-se, mas ele, então, não vai ter o seu nome levado à igreja para a continuação do processo. E uma outra coisa que acontece é que, se por acaso os presbíteros fizeram tudo isso, mas não sabiam de nada, ainda há uma chance da igreja se pronunciar, porque quando os nomes são anunciados, a igreja, depois da visita, né, se o conselho concorda em levar esse nome adiante, o nome daquele irmão é mencionado e é dito que a igreja tem 15 dias para apresentar objeções a esse nome, para que, se não houver objeções, ele vai concorrer ao ofício. E se houver objeções, ele vai ter que receber outra visita para tratar aquela determinada objeção. Isso porque pode ser que outro homem na igreja, por exemplo, saiba de uma coisa que nem os presbíteros saibam, por exemplo, um amigo mais íntimo. Então ele pode, nesse momento, fazer uma objeção, deve fazer, se sabe, né? E se talvez esse amigo mais íntimo possa estar tratando esse pecado na vida desse homem, mas ainda não viu sinais de arrependimento. Então, ele vai comunicar ao conselho, olha, estou tratando, estou exercendo Mateus 18, mas esse homem aqui, ele ainda não evidenciou arrependimento e ele foi indicado. Então, acho que não é sábio continuar com essa indicação. Aí os presbíteros vão voltar lá, vão dizer isso ao homem e vão ter que dizer, né, quem foi que, nesse caso, levantou objeção e qual foi a objeção. Então, tem esses dispositivos, Renan, que trazem uma segurança, né? Mas eu acho que também a igreja pode ver isso através de uma questão, de um casamento saudável. Então, como eu disse, essa qualificação, ela acaba, se ele vai mal aqui, isso acaba se evidenciando em outras coisas, sabe? A ira, falta de moderação, então, desprezo pela palavra, desprezo pelo culto, pela oração, então ele começa numa bola de neve a cair em outros pecados também. Isso pode ser um indicativo também de que não está bem a situação. Espero ter ajudado, Renan. Mais alguém tem dúvida? Então vamos seguir. Vamos para as aplicações. Então, a primeira delas. Será que podemos dizer que a fidelidade de um homem à sua esposa é um dos principais testes para provar o seu verdadeiro caráter? Que veja, irrepreensível, e aí a primeira coisa, marido de uma só mulher. Sim, eu responderia sim para essa pergunta. A fidelidade de um homem à sua esposa é um dos principais testes para provar o seu verdadeiro caráter. Se ele não for fiel à sua esposa, ele já está evidenciando que tipo de homem ele é. Então, é importante notar aqui uma coisa que muitas vezes é esquecida. Efésios, capítulo 5, eu vou colocar aqui no Logos. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o apóstolo nos diz, enchei-vos do Espírito. E essa expressão é muito usada, né, por muitas pessoas que vão focalizar nessa expressão. Porém, nesse contexto, uma das evidências, logo depois dele dizer enchei-vos do Espírito, diz, falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma evidência de que alguém está cheio do Espírito, entre outras coisas, é essa sujeição uns aos outros no temor de Cristo. E aí, a partir dessa colocação, o apóstolo mostra como essa sujeição acontece.
Como é uma mulher cheia do Espírito Santo? A resposta da Bíblia é: ela é submissa ao seu marido. Como é um homem cheio do Espírito Santo? A resposta do texto é: ele ama a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Então, há uma relação aqui entre a plenitude do Espírito Santo e a vida no lar. Então, o primeiro lugar que a plenitude do Espírito Santo deve se evidenciar é no relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com os pais, com os filhos com os pais, o patrão com o empregado com o patrão. É nesses relacionamentos que a plenitude do Espírito Santo deve se evidenciar, porque aí deve se evidenciar nessas relações a sujeição mútua, tal como Deus colocou sobre cada um, colocou sobre o marido, colocou sobre a esposa, colocou sobre os pais, sobre os filhos, etc. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, de fato, a fidelidade de um homem à sua esposa é um dos principais testes para provar o caráter de um homem. Então, a integridade, podemos dizer, a integridade e fidelidade de um homem, ela deve ser vista, em primeiro lugar, no seu casamento, caso ele seja casado, né? Então, se o homem é casado, o primeiro lugar que nós devemos ver se ele é um homem fiel e íntegro é lá, na relação com sua esposa. Se existem evidências de que não há fidelidade, que ele não é íntegro aí, então já temos uma situação em que esse homem está mostrando essa falta de integridade, falta de fidelidade. Então há uma deficiência no seu caráter e ele não é um homem espiritualmente maduro. Então ele está desqualificado para o ofício. Se ele é solteiro, isso deve ser visto na forma como ele caminha para o casamento. Então, como é que podemos perceber num homem solteiro se ele é um homem fiel? Um dos exemplos claríssimos, irmão. Um homem que troca de namorada toda hora, ele não é um homem fiel. Ele está mostrando que ele não se preocupa com o sentimento das moças, que vão ficar feridas emocionalmente. Ele não mostra integridade já no namoro. Eu vou tratar mais sobre isso daqui a pouco, mas veja que aí já se evidencia. Então, qual é a forma como ele está caminhando para o casamento? É uma forma íntegra? Diremos a respeito dele que ele é um homem que está muito preocupado em não ficar toda hora assumindo relacionamentos, mas ele quer realmente, quando assumir um relacionamento, caminhar para o casamento, e quando o faz, ele faz isso de tal forma que as pessoas dirão: o relacionamento dele é santo, é puro, ele está guardando o momento do casamento e não está tendo intimidades com seu namorado. Então são coisas que vão evidenciar se um homem fiel e íntegro. O segundo ponto que eu quero destacar aqui na aplicação é como é que um homem pode demonstrar dedicação à sua esposa. Quais são as evidências disso? Então, em primeiro lugar, ele pode demonstrar isso através de palavras, pensamentos e atitudes de amor e carinho. Então, vamos voltar a Efésios, capítulo de número 5. Vamos lá. Efésios 5, 25 ao 31. Então, maridos, amai vossa mulher. Então, lembrando que já foi dito na primeira aula, o imperativo aqui não é para ele liderar, né? Não é para ele ser cabeça. O imperativo é para amar sua mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não vamos dizer, um tipo de liderança que senta num trono e dá ordens, né? Autoritária, uma liderança autoritária. É uma liderança sacrificial. Ele deve amar a sua esposa a tal ponto de estar disposto a dar a sua vida por ela, e significa que ele está disposto a oferecer toda a sua vida para conduzir sua esposa a Cristo. E aí diz que Cristo deu sua vida pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, como é que o marido demonstra que realmente a mulher ocupa, que ela é a única mulher da sua vida? Ele vai demonstrar isso através de amar a sua esposa. E amar a sua esposa não é mandar mensagens pelo WhatsApp, simplesmente, ou comprar uma flor de vez em quando. Isso tem a ver com uma coisa muito mais ampla, né? Tem a ver com o serviço desse homem, tem a ver com o fato de que ele ama Cristo e conduz sua esposa para Cristo, tem a ver com todo o cuidado e amor, carinho. Ele supre suas necessidades físicas, suas necessidades emocionais, suas necessidades espirituais. Ele conduz essa mulher até Cristo. Então ele providencia os meios para que ela esteja tendo suas necessidades satisfeitas, tanto as terrenas quanto as espirituais. Então, esse homem imita o Senhor Jesus Cristo, assim como Cristo cuida de sua igreja, esse homem cuida da sua esposa. Então, essa é a primeira forma como o homem vai demonstrar a sua dedicação à sua esposa. Então, um homem, geralmente um homem que não tem esse cuidado com sua esposa, isso pode estar indicando que realmente ele também não tem tanto cuidado assim em resguardar o seu coração. A outra passagem é a primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, o versículo 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, mais uma vez, está falando sobre a forma como o marido deve tratar a sua esposa. Isso envolve o dia a dia, né, a vida comum no lar, que deve ser feito com discernimento. Então, é um discernimento aqui a respeito, podemos dizer, tanto do que a Escritura ensina sobre o papel do marido, quanto um discernimento a respeito da mulher, daquela mulher específica com a qual ele se casou. E aí ele deve tratá-la como a parte mais frágil. Essa fragilidade aqui, ela é uma fragilidade que provavelmente tem a ver com as questões físicas, com as questões emocionais, e aí ele deve tratá-la com dignidade. Ele não está lidando com outro homem, né? Ele está lidando com uma mulher, que aqui se diz que é a parte mais frágil. Então, ele deve lidar com ela sabendo que tanto ele quanto ela dependem da graça em Cristo Jesus. E se ele não trata a esposa desse modo que a Escritura ordena aqui, o apóstolo Pedro adverte que isso pode interromper as orações desse homem. Então, o relacionamento dele com sua esposa, se é um relacionamento que não é pautado pela Escritura, pode ter como consequência que Deus não vai responder às suas orações. Então, fica um problema também no seu relacionamento com Deus. Deus vai interromper as suas orações. Isso mostra a importância do assunto. Dessa forma, o Espírito Santo nos diz, olha, veja como essa questão é tão importante, a ponto de se dizer que as orações do homem podem ser interrompidas se ele não trata de maneira adequada a sua esposa. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, uma outra forma também do marido demonstrar dedicação à sua esposa é alegrando-se em sua esposa. E aí vamos ler a passagem, vamos voltar lá para o Logos, vamos ler a passagem de Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias.
né? Apesar de algumas pessoas quererem pensar que isso aqui fosse uma linguagem figurada, né, para falar de assuntos espirituais, na verdade está falando da relação íntima entre um homem e uma mulher e dizendo que um homem deve ter alegria, e aqui a alegria tem a ver com as questões sexuais, não só elas, né, mas elas estão incluídas aí, deve ter alegria em sua esposa, deve ter prazer em sua esposa. Ela é corça de amores e gazela graciosa, então ele deve olhar para ela com interesse e ter essa alegria com a mulher da sua mocidade. Então, mesmo quando ele envelhece, ela vai envelhecer, mas ele também. Ele deve ter ciência disso, e ela deve continuar sendo motivo de alegria para ele. Então, aqui vale um ponto importante para os solteiros. Se um rapaz, durante a sua juventude, focaliza na escolha de uma moça baseado única e exclusivamente em questões físicas, isso tem vários problemas que ele vai enfrentar, né? Porque pode ser que ela seja muito bonita, tenha um corpo muito esbelto e seja a beleza dela seja como um brinco, né, na orelha do porco, né? Então, só isso, não se encaixa. Só que uma consequência disso também tem a ver com o coração dele. Porque se ele fundamenta a relação em cima de questões físicas, quando essa moça tiver mudanças físicas, esse homem não tem mais desejo por ela. Ou até pode acontecer que isso aconteça imediatamente após o casamento. Quando ele tiver relação com ela e satisfazer seu desejo, pronto, ele perde o interesse. Ou, numa hipótese melhor, ele mantém o interesse por alguns anos, mas depois talvez ela engorde, talvez ela vai ter filhos e tenha estrias e marcas e barriga, e não esteja mais toda aquela beleza, né? E aí, se ele fundamentou o casamento única e exclusivamente em cima de questões físicas, de beleza física, agora que essa beleza sumiu, ele não tem com que se agarrar. É como se ele tivesse diante de si uma mulher que ele nunca conheceu, uma completa estranha. E aí o casamento vai sofrer profundamente nessa situação. Então, não faça isso, não siga por esse caminho, né, de decidir sobre casamento meramente em questões físicas, em beleza. Você tem que avaliar o espectro muito mais amplo a respeito de uma mulher. Você tem que amá-la, mesmo depois, quando ela pode sofrer algumas alterações físicas. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, também ele deve demonstrar dedicação, não só tendo alegria na sua esposa, alegria sexual, né? Então, isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele deve realmente valorizar isso e ter prazer, ser o momento íntimo entre um homem e uma mulher deve ser algo prazeroso para ambos, né? Ele tem que ter esse cuidado no trato com sua esposa e deve mostrar essa alegria que ele sente na sua esposa. Também ele deve demonstrar dedicação à esposa na forma como ele trata outras mulheres. Ele deve, por assim dizer, ter uma barreira, um limite, né? A forma como ele se dirige, a forma como ele trata, a forma como ele serve, a forma como ele até vai ter uma intimidade, apertar uma mão, fazer outras coisas. Ele tem que ser cuidadoso quanto a isso para mostrar que ele é de fato um homem reservado para uma só mulher, né? Então ele tem que ter esse cuidado. Vamos para o terceiro ponto. Quais são os perigos e as armadilhas que levam à infidelidade física ou à infidelidade do coração? Poderíamos mencionar vários, eu vou apenas mencionar alguns, né? Então, um deles, pecados e conflitos não tratados com a esposa. Então, quando o homem ele tem brigas, contendas com a esposa e aí não resolve isso, e aí muitas vezes ele não pede perdão, ele não se reconcilia, passam-se os dias, aí eles estão de birra um com o outro,
Daqui a pouco, depois de 15 dias, sei lá, uma semana, eles vão ao mesmo tempo na cozinha, estavam sem se falar, mas um olha para o outro, ri, se abraça, aí pá, tem um momento íntimo, esquece aquela briga e segue o casamento. Mas só que isso vai deixando fissuras, marcas, feridas que não foram tratadas, problemas que não foram resolvidos. Então, isso é aquilo que nós vimos na aula passada. Esse homem se tornou repreensível, tem uma ponta solta, tem uma brecha, tem algo que não foi tratado, não foi resolvido. E isso tanto pode colocar a mulher no perigo, né, de ser assediada, quanto o homem também ter o perigo de ser assediado. E aí esses pecados e conflitos, numa hora que aquilo se intensifica, pode aparecer uma mulher no trabalho, na academia ou em outro lugar, e aí esse homem pode ser tentado, ele já está com uma coisa não resolvida, ele pode vir a cair no pecado fisicamente ou talvez só no seu coração desejando outra mulher. Uma outra questão é tomar cuidado, então. O homem deve tomar cuidado com as suas amizades, amizades na faculdade, amizades no trabalho, né? Então, os homens do mundo, eles vão fazer de qualquer mulher que seja no trabalho ou na faculdade um alvo. Mas se ela ser um pouco assim, não ser um pouco mais bonita ou não ser feia para a perspectiva deles, e eles vão atacar essa mulher, eles vão colocar ali sementes, tijolos para uma construção, até que um dia eles tenham uma chance de ter uma intimidade com essa mulher. Então, o homem cristão, ele tem que tomar cuidado para ele não alimentar esse tipo de coisa. Então, ele tem que ser reservado. Se ele fica de brincadeiras com uma mulher, você vai acabar em algum momento se envolvendo. Isso é um grande perigo. Então, se você começa a rir, se alegrar em estar com outra mulher que não sua esposa, cuidado, você está sob perigo de adultério. Então, é bom lembrar as palavras de Provérbios 6,32. Eu vou ler aqui. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, isso é sabedoria de Deus para nós. Então, está dizendo que o adultério é uma grande loucura. Se você quer arruinar a sua vida, então comece a não ter cuidados nessa área, fique vulnerável, né? E aí você poderá cair não só mentalmente, mas fisicamente, e trazer vergonha para o nome de Cristo, para sua família, para sua esposa, e entrar por um caminho que vai arruinar a sua vida. Um outro cuidado que o homem cristão deve ter, e aí aqui entra um assunto complicado, né, para muitos homens, é a pornografia na TV, na internet ou outros meios. Aqui é preciso dizer o seguinte: que isso é um problema maior, uma grande armadilha na nossa época, porque na nossa época há uma facilidade maior para esse pecado da pornografia. E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas estatísticas assustadoras sobre a imoralidade de nossos tempos. Então, obviamente, a imoralidade não é um pecado novo, né? Ela sempre está lá na história da humanidade, desde que nossos primeiros pais pecaram. Mas agora, através da tecnologia, esse pecado se tornou muito mais acessível. Então, observem o seguinte: em 2017, eu fiz uma pesquisa. Eu pesquisei a palavra porno, sem o acento, que é para pegar várias línguas, né? Então, eu obtive de resultado para essa palavra 1 bilhão e 40 milhões de resultados no Google. Tá? Isso em 2017. Hoje eu fiz a mesma pesquisa e o resultado foi de 1 bilhão e 260 milhões de páginas. Então, cada resultado é uma menção, né? Às vezes pode acontecer numa mesma página a palavra ter mais de uma vez, mas na maioria das vezes estão em páginas diferentes. Então, 1 bilhão 260 milhões de páginas. Com base nessa pesquisa, eu fiz então uma conta.
Se a gente contar 50 anos da vida de uma pessoa, são 18.250 dias. Então, para acessar essas páginas, 1.260 bilhões de resultados, seria preciso acessar 69.041 páginas por dia. Mas o dia só tem 1.440 minutos. Então, isso mostra o quanto há de pornografia na internet. O homem teria que, então, nesse caso, acessar 48 páginas por minuto durante 50 anos ininterruptos para poder ver tudo isso, né? Só que, como vocês viram, há um acréscimo aqui de 220 milhões, 220 milhões desde a época em que eu fiz em 2017 até agora, quando eu fiz a pesquisa novamente hoje. Então, isso é uma coisa crescente, a quantidade de conteúdo, e estamos falando aqui, veja, 1.260 milhões de vezes que aparece o termo. É claro que algumas vezes é apenas, não é a pornografia em si, né, mas alguém falando da pornografia, mas a maioria é pornografia. E a quantidade, né, de conteúdo nessa área, então, é enorme, enche a internet, né? E isso estamos falando apenas de conteúdo que é considerado realmente pornográfico, mas imagine tantas outras coisas que o mundo não considera pornográfico, mas é uma violação também contra o 7º mandamento. Então, quero destacar aqui as informações de uma entidade, né, uma instituição chamada Covent IAS. A expressão do inglês é péssima, desculpem. Então, essa instituição, ela trabalha nessa área de ajudar, né, homens que estão lutando contra a pornografia, homens cristãos, principalmente. Então, nas estatísticas dessa instituição, eu li o seguinte, que homens que dizem ver pornografia pelo menos uma vez por mês. Então, dos 18 a 30 anos, 79%, de 31 a 49 anos, 67% dos homens, e de 50 a 68 anos, 49% dos homens pesquisados. Isso é um número enorme, e nem estamos aqui tratando dos adolescentes, né, que também seria ali talvez até um número maior do que os de 18 a 30. Então, mesmo homens casados, que nessa faixa, muitos deles, a maioria são casados, todos eles aí com uma taxa altíssima. Homens que dizem ver pornografia várias vezes por semana. 18 a 30 anos, 63%. 31 a 49 anos, 38%. De 50 a 68 anos, 25%. E 55% dos homens casados dizem assistir pornô pelo menos uma vez por mês. E homens não casados, 70% dos homens dizem assistir uma vez por mês. Então, aí percebemos a imoralidade atinge proporções de um tipo de epidemia no mundo todo. Então, essa instituição, ela menciona, né, no seu site, algumas coisas que eu resolvi colocar aqui. Que a pornografia, ela leva a alguns problemas. Um deles é uma percepção exagerada da atividade sexual na sociedade, né? Como se tudo fosse reduzido a isso. Segundo, uma crença de que a promiscuidade é um estado natural, como se o mundo todo, isso fosse uma coisa normal, a imoralidade seja normal. A crença de que a abstinência e a inatividade sexual são insalubres. Então, se você se abster, a castidade para os solteiros, né, então seria, né, contra a saúde, não deve. Ele vai levar a esse tipo de pensamento. Vai levar a um cinismo sobre o amor ou sobre a necessidade de afeto entre parceiros sexuais. Então, o sexo fica destituído da relação, de uma relação íntima entre pessoas que realmente se amam, que têm um compromisso uma com a outra. E leva à falta de atração pela família e pela criação de filhos. Ainda, né, do mesmo site, só passando aqui, eles dizem que a pornografia está associada às seguintes tendências: o maior sofrimento conjugal e um risco de separação e divórcio.
Porque principalmente o homem que entra num casamento já viciado em pornografia, ele nunca vai estar satisfeito com a sua esposa. Sua esposa nunca vai preencher as qualificações físicas e morais, talvez, né, ou imorais, devo dizer, daquelas mulheres que ele está vendo na pornografia. Ele sempre vai estar querendo algo a mais. Leva à diminuição da intimidade conjugal e da satisfação sexual. Ele começa a ter mais prazer na pornografia e na masturbação do que na intimidade dentro do casamento. Leva à infidelidade, porque muitos homens vão procurar, então, outras mulheres, talvez até prostitutas. Leva ao aumento do apetite por mais tipos gráficos de pornografia e atividade sexual praticadas, de práticas relacionadas a práticas abusivas, ilegais ou inseguras. Quer dizer, é um poço sem fim. Ele começa com um tipo de pornografia, mas aquilo vai levando daqui a pouco está zoofilia, pedofilia, está indo por outros caminhos de abismos ainda mais profundos. Leva à desvalorização da monogamia e um número crescente de pessoas que lutam com complicações compulsivas e viciantes no seu comportamento. Então, tudo isso está envolvido aí na pornografia. Então, quarto ponto, para nós sairmos agora um pouco da pornografia e irmos para o nosso quarto ponto. Que disciplinas, então, à luz disso tudo, o homem de Deus deve desenvolver para ser marido de uma só mulher? Primeiro, eu diria, entre muitas coisas, ele deve ter uma disciplina do uso do entretenimento. Ele deve ter cuidado quanto ao horário, né? Então, se você está escolhendo horários em que ninguém está acordado, as madrugadas, então isso é horário pior. Mesmo se você for solteiro e morar sozinho, não fique acordado até de madrugada vendo coisas na internet, não, porque você vai ser tentado a seguir pelo caminho da pornografia. O local, o tempo e o conteúdo. Então, aqui existem algumas medidas que um homem pode tomar. Uma delas, por exemplo, se ele tem computadores em casa, que ele deixe esses computadores todos de fácil acesso à tela dos computadores para qualquer pessoa. Então, se uma pessoa chega e ela vai se aproximar de você, que ela possa ver o que você está vendo em sua tela sem que você veja. Então, por exemplo, aqui em casa a gente procura colocar de tal modo que da porta do quarto alguém pode olhar pelo corredor e ver o que eu estou vendo aqui na tela do meu computador. Então, isso são medidas que guardam a nós mesmos de estarmos percorrendo caminhos que sejam caminhos que vão nos levar a esse abismo da pornografia. Então, seja cuidadoso quanto a isso, seja cuidadoso quanto você está tendo como entretenimento. Você pode, talvez, pensar em uma coisa que você vai julgar que não é pornografia, né, mas que vai te conduzir a isso. Por exemplo, se você vê lá, sei lá, uma mulher de biquíni num determinado vídeo, você fica assistindo aquilo, daqui a pouco o YouTube vai indicar outro vídeo, talvez outra com biquíni menor, aí você assiste, aí daqui a pouco você pensa, poxa, mas eu tenho internet, eu posso assistir sem biquíni. E aí você pode ir seguindo esse caminho. Já no primeiro caso, você terá violado o primeiro mandamento, né? Eu estou olhando a mulher seminua, mas, o sétimo mandamento. Mas você pode, se não for cuidadoso, seguir por um caminho cada vez de um abismo mais e mais profundo. Então, tenha disciplina quanto ao seu uso de entretenimento. Então, sabe um homem quando vai assistir filme, assistir de frente para todos, que toda a família possa ver, porque então você tem certeza que não vai ter nada ali que realmente seja imoral. Segunda coisa, a renovação da mente. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Estou no slide. Renovação da mente pela palavra de Deus. Então, Romanos 12, 1 e 2, né, para não moldar a sua forma de pensar conforme este mundo, mas renovar pela palavra de Deus. Então, você precisa usar os meios de graça, e um deles é a leitura da palavra de Deus e a oração, para realmente não seguir pelo caminho do pecado. O Salmo 119, versículo 9, de que maneira guardará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então você precisa alimentar a sua alma da palavra de Deus para poder realmente fugir desse pecado.
Outro ponto é você deve reconhecer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 6, versículos 11 e 14 falam sobre isso. Então, não aceite isso em sua vida. Lute, né? Não se entregue, não fique, é assim mesmo, todo homem tem essa luta, então eu não tenho nada demais, eu de vez em quando. Não, lute contra esse pecado, peça ajuda aos seus pastores, se você está vivendo essa situação, mas não deixe o pecado ter domínio sobre sua vida. Se você está salvo em Cristo, o pecado não deve ter mais domínio sobre sua vida. Um outro ponto é realmente você ter trabalhos, dedicar seu trabalho às atividades físicas. Então aqui é um alerta para pessoas desempregadas ou jovens que não estão trabalhando, que ficam muito tempo ociosos. A ociosidade pode conduzir você à pornografia. Então seja cuidadoso, né? Eu tenho visto algumas situações, jovens que ociosos, sem trabalhar, e quando chega à noite ficam a madrugada todinha na internet e acabam se entregando à pornografia e depois tem dificuldade de abandonar esse pecado em sua vida. E um outro ponto que você pode usar, né, nessa disciplina é amizade com outros homens e a prestação de contas. Você realmente prestar contas a outros homens a respeito disso. Se você tem presbíteros, que são os pastores da igreja, você talvez queira fazer isso com seus presbíteros, são homens fiéis e que vão guardar o sigilo daquilo que você disser. Então, você pode buscar o apoio, a oração e a ajuda dos seus pastores. Algumas perguntas à luz das coisas que nós estamos ouvindo. Essa questão toda, isso afeta a forma como nós lidamos com as irmãs na igreja? Eu diria que sim, irmãos. Eu acho, na minha opinião, que um homem ele deve ter muito cuidado com tudo o que ele está fazendo na comunhão dos santos. Então, por exemplo, eu tenho moças que eu tenho uma grande consideração por elas. Deus não me deu filhas, e eu tenho algumas moças, principalmente na última igreja que eu pastoreei, lá em Paulista, em Pernambuco, como minhas filhas. Assim, um carinho, um amor por essas moças. Mas eu nunca andei fazendo como se eu fosse pai delas, abraçando, beijando, porque eu acho que isso não é conveniente para um homem cristão, muito menos para um pastor. Então, esse tipo de coisa, ele vai criando brechas, e no momento, se você faz isso com uma, daqui a pouco vem a outra, que você já não considera tanto sua filha. Então, não é adequado. Eu acho que um homem deve ter cuidado na forma como ele se relaciona com outras mulheres, irmãs na Igreja de Cristo. Uma outra questão, se essa questão afeta o namoro ou o noivado. Nós estamos falando só de homens casados, né? Mas sobre guardar o coração. Então, sim. Aqui deixa eu falar rapidamente sobre alguns pontos. Uma das coisas é a seguinte: na minha opinião, eu acho que um rapaz ele só deveria buscar namorar com uma moça se ele tem uma idade adequada para isso, se ele está trabalhando, porque então isso significa que ele está se preparando para o casamento, né? E se ele pretende se casar com aquela moça, se ele já está observando ela já há algum tempo e observou que realmente ela é uma moça cristã, fiel, que ele está tendo afetos por ela. Então, quando ele vai se aproximar dessa moça, ele já tem que ter essa direção. Pode ser que ele não se case, que ele descubra algumas coisas sobre ela, que o relacionamento não dê certo. Isso até pode acontecer. Mas em nossa cultura hoje, isso é a regra. Né? As pessoas entram, faz 15 anos, nem 15, né? Muitos garotos na igreja, com 13 anos, 14 anos, estão falando em namoro. Eles nem sabem ainda nada sobre a vida, não estão trabalhando, não têm condições nem de pagar a própria passagem, e aí já estão querendo beijar, abraçar a filha de alguém. E uma coisa importante aqui é saber o seguinte, que esse tipo de coisa conduz à imoralidade sexual. Então, seguir o caminho do mundo. O mundo vai por esse caminho porque o mundo está entregue, o mundo não tem mais freios, né, nessas questões. Estão todos
envolvidos nisso desde a mais tenra idade, né? A cultura está ensinando as crianças já a estarem pensando sobre essas questões e estarem envolvidas de alguma forma, erotizando as crianças. E aí, quando entra na adolescência, aí rapidamente quer deixar de ser bebê, como eles dizem, né? Boca virgem, querem beijar, e aí do beijo já querem outras coisas, e vão se envolvendo. E muitos filhos dos crentes estão seguindo o mesmo padrão mundano de relacionamento que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então, um rapaz, minha opinião, só deveria realmente ir na direção de namorar uma moça se ele está trabalhando, se ele tem idade e se ele vai para casar. E graças a Deus, eu consegui, até o momento, isso pode mudar, né, porque nem todos os meus filhos se casaram ainda, mas até o momento eu tive a alegria de ter ensinado isso ao meu filho mais velho. E meu filho mais velho teve apenas uma namorada com quem ele se casou. Então, aqui em casa tem uma regra. A regra é, só pode namorar depois dos 18 anos, só pode namorar quando estiver trabalhando, e quando namorar e disser assim, estou namorando, ou resolvi ficar noivo com a moça fulano de tal, já é com vistas a um casamento. Então, essa é a orientação que eu dei aos meus filhos. E se eles querem uma orientação diferente, eles podem sair da casa e morar sozinhos e assumir sua própria vida. Mas aqui na minha casa eu faço assim, isso não é uma regra com todos os detalhes, né, que eu não coloco essa regra sobre a igreja, mas eu ensino. Eu acho que os pais podem tomar as decisões dentro dos seus lares e os pastores, o conselho da igreja pode lidar com cada situação. Mas eu acho que meu filho foi muito bem-aventurado de ter seguido esse caminho. Os outros dois, um de 19 e o outro que fez 18 essa semana, tem moças que eles interagem com elas, mas eles não têm contatos físicos com elas, assim, no sentido de beijos e agarrar-se e tal, e eles dois estão com pensamentos nessa mesma direção. Eles sabem que agora precisam, um já está trabalhando, o outro está procurando emprego, fez 18, querem trabalhar, querem estudar, fazer a faculdade e ir em direção ao casamento com essas moças com quem eles estão conversando. Então, eu dou graças a Deus por isso. Então, eu não estou dizendo que isso é o único modelo, mas eu acho que cada família, cada homem os jovens devem tomar cuidado com isso. É muito feio quando os jovens cristãos estão tendo namoro com várias mulheres, com várias moças, que no futuro, aí ele beijou, vamos dizer, se ele está numa igreja e tem 30 moças lá e ele ficou, sei lá, com 10, daqui a alguns dias essas 10 serão esposas de outros homens. Ele esteve lá beijando, abraçando mulheres da igreja que serão esposas de outros homens. Então nós devemos resguardar, um rapaz deve pensar assim, eu devo resguardar essa moça que talvez eu não me case com ela. Então, eu devo tomar cuidado com isso. Eu tenho feito alguns casamentos e que eu me alegrei muito em saber que os dois tinham tomado a decisão de não ter beijos na boca durante o namoro, porque o beijo na boca ele é apenas o quê? Uma preparação, né, para o ato sexual. Você começa a beijar alguém, o seu corpo começa a responder, produzindo fluidos, produzindo ereção no homem, no caso. Então isso vai numa direção. Então isso não é para pessoas solteiras, é para pessoas casadas. E aí eu fiquei muito feliz que quando eu disse, né, no final da cerimônia do casamento, pode beijar a noiva, realmente foi o primeiro momento em que aquele rapaz estava dando um beijo naquela moça. Eu fiquei feliz de ver essa atitude. Então, ponto 6, a gente já está concluindo. Quando estivermos procurando homens para os ofícios, nós devemos observar a relação do candidato com a sua esposa e como ele trata as demais mulheres. Se ele trata as demais mulheres com respeito. Então, por exemplo, brincadeiras ou intimidades podem indicar um homem mulherengo. E outros tipos de comportamento, principalmente quando está só entre homens. Então, um homem que, tipo assim, olha aqui, fulano, veja aqui no Facebook, olha essa mulher aqui, mostrando uma mulher seminua, isso é um péssimo indicativo que ele tem dificuldades nessa área. Então, homens assim não devem servir no ofício. O homem que deve ser buscado para o ofício é um homem que ama a sua esposa, que tem evidências desse amor e que é fiel a ela.
e que, portanto, trata as demais mulheres e as mulheres da congregação de uma forma respeitosa, como irmãs em Cristo. Então, por fim, para pensar, uma pergunta que você deve responder a você mesmo. Você tem sido cuidadoso no seu uso da internet e da TV para não se expor à imoralidade? Então, quando você percebe que aquilo vai conduzir à imoralidade, você corta. Você tem sido cuidadoso quanto a isso? E aqui é preciso dizer, lembrem lá de Mateus 5, né? Jesus disse, se teu olho direito faz pecar, arranca. Se teu braço direito faz pecar, arranca. Isso quer dizer que qualquer coisa que conduza você a esse pecado de imoralidade deve ser retirado de sua vida. Então, por exemplo, se você tem um celular e você não consegue se controlar e sempre está caindo na pornografia novamente, porque tem um celular e você vai para o banheiro, leva o seu celular, meu irmão, compre um celular sem acesso à internet. Faça isso. Ou compre um celular, coloque um aplicativo que vai monitorar os seus passos na internet e dê a outra pessoa a senha. Então, a outra pessoa vai saber o que você está vendo e aí você, talvez por vergonha, não vai acessar. Mas se você não tem condições de administrar, corte. Porque é melhor você ficar sem celular do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. É basicamente isso que Jesus diz. É claro que não só sobre o celular, sobre qualquer coisa que leve você ao pecado. Então, a pessoa às vezes tem lá canal por assinatura, né? E aí assinou um pacote que inclui canais de pornografia. E aí ele fica tentado e vai lá na madrugada e assiste. Se você tem esse problema, tire esse pacote, coloque um pacote mais simples ou acabe com a TV por assinatura. É melhor ficar sem TV por assinatura do que ser queimado no fogo do inferno. Então, tenha coragem para cortar de forma radical aquilo que coloca você sob perigo. Se você está no trabalho e tem uma mulher lá que está tentando você, e você está vendo que você já deu fora nela, já tentou todos os meios e ela continua tentando você está vendo que cada vez você está cedendo, que você vai acabar cedendo para essa mulher e tendo relações com ela, saia do emprego. Deixe seu emprego. É radical, ou seja, se tem uma coisa que vai levar você a pecar contra Cristo, a quebrar o sétimo mandamento, você tem que agir de uma forma radical. Quando você fala assim, não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou conseguir, você fica ali, patinando naquele pecado toda a vida e depois fica se perguntando por que eu não consigo vencer esse pecado? Porque você não elimina as coisas que estão conduzindo você a pecar. Então você precisa eliminar essas coisas. Segundo ponto, você, homem casado, tem lutado para que a sua esposa tenha exclusividade em seu coração? Como você procura mostrar isso a ela? Pense. Suas palavras, seus gestos. Você tem a alegria de sair com ela, de levá-la a um restaurante, de dar uma noite especial a ela, de fazer um agrado, comprar um presente, de, durante o dia, expressar palavras de agradecimento, de carinho. Então pense sobre isso. As coisas que nós repetimos em nosso coração a respeito da nossa mulher são as coisas que nós vamos nos convencer a respeito dela. Se você está dizendo toda hora a respeito dessa mulher que chata, que inconveniente, repetindo isso para você mesmo, pode ter certeza, suas afeições pela sua esposa vão esfriar. Então tenha cuidado com o que você pensa, com o que você fala para si mesmo a respeito de sua esposa. Tente cultivar. Pense que é um terreno que precisa de fertilizante, precisa de água, precisa cortar as ervas daninhas, limpe a área. Então tente cultivar um relacionamento de amor com sua esposa e você vai conseguir ser o marido de uma só mulher. Você é solteiro, você pode dizer que seu namoro é santo. Então, isso é uma outra pergunta para pensar. Como é o seu namoro? Quantas namoradas? Quando você se casar, você vai olhar para trás, você vai dizer o quê? Eu tive 20, 30 namoradas? Então, pense sobre isso, né? Pense que caminho você está seguindo. E se você já está namorando, como é o seu namoro? É um namoro para o casamento? E nesse namoro você está resguardando a intimidade, resguardando a sua namorada ou noiva, esperando o momento adequado do casamento, ou você já tem algum tipo de intimidade que viola o sétimo mandamento? Pense sobre isso. Quarto lugar, você
homem solteiro tem se guardado física e mentalmente para a sua esposa. Então, você tem se resguardado e lutado para não cair no pecado da masturbação, por exemplo. Então, pense sobre isso também. Se você alimentar os seus desejos, né, se entregando à pornografia, com certeza você também vai se entregar à masturbação. Então, isso no mundo é normal, mas a Bíblia considera esse tipo de coisa como uma violação do 7º mandamento. Então, pense como você está sendo marido de uma só mulher enquanto você ainda está solteiro, ou seja, se guardando física e mentalmente para a sua futura esposa. Vamos concluir a nossa aula. Mas, irmãos, precisamos reconhecer, depois de ouvir essas coisas, que todos nós temos uma luta para travar com o pecado nessa área, né? E nós devemos saber se já somos casados ou solteiros, quando nós falhamos aqui, nós deixamos de ser homens irrepreensíveis. Então nós devemos ser muito cuidadosos. E a nossa cultura exige cuidado redobrado. Nós devemos evitar as tentações, nós devemos lutar e orar para que Cristo nos socorra, para que nós mantenhamos a pureza e que nós sejamos capazes de viver em alegria com uma única mulher, a nossa esposa. Mas nós só podemos fazer isso, ser marido de uma só mulher, fisicamente e também no coração. Nós só podemos fazer isso confiando e vivendo em Cristo, o marido perfeito. Cristo não é só o nosso exemplo de marido perfeito. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. É dele que vem a graça para nós obedecermos o que a Escritura diz a esse respeito. Dele vem a graça para sermos fiéis à nossa esposa. Então devemos buscar a graça de Cristo, a plenitude do Espírito Santo, para viver de modo que nós sejamos fisicamente e também no coração marido de uma só mulher. Chegamos então ao final da nossa aula. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Felipe, pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria saber qual aplicação que a igreja deveria utilizar com esse irmão que caísse no pecado, diferenciando se o pecado foi físico ou se o pecado foi mental. Ou, em outras palavras, se ele fez o ato de adultério ou só se ele só simplesmente cometeu um ato de pensamentos e doido de coração. O que a igreja vai trabalhar de qual forma? Vai ter diferença nessas aplicações desse pecado? E se tiver a diferença, quais diferenças de abordagem da igreja? Certo, Felipe, muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente. Bom, nos dois casos, física ou mentalmente, Jesus disse, já adulterou, né? Então, temos aí uma violação do 7º mandamento. Pecou contra Deus, se é casado, pecou contra sua esposa também. As duas situações são de pecado, porém é um pecado que geralmente se torna manifesto, né? Quando alguém adultera fisicamente, isso costuma vir em algum momento à tona e se torna então um escândalo. Então, isso tem consequências. Por exemplo, se foi um adultério dentro da igreja, então tem consequências sobre a família da mulher, sobre a família do homem, tem consequências sobre a igreja, o testemunho do evangelho naquela localidade, então tem várias consequências. No outro caso, é uma coisa secreta, né? Então, se é um solteiro, tem uma consequência basicamente sobre ele, e vai afetar no futuro o seu casamento. E se é um homem casado, tem consequência sobre ele e sobre a sua relação com sua esposa. Então, acho que dos dois casos, a situação será de tratar à luz de Mateus 18, né, buscando levar o irmão ao arrependimento, porém, no caso de ser uma coisa pública, isso vai, muitas vezes, ser evidenciado diante de toda a congregação mais rápido, se não há arrependimento. Se há arrependimento, talvez em algum momento a igreja vai ter que se pronunciar, os presbíteros, né? Dizer, irmãos, estamos tratando,
estamos procurando por evidências de arrependimento, então pedir oração à igreja, mas vai estar tratando aquilo de uma forma clara para que a igreja saiba que está tratando. Isso pode ser necessário em alguns casos. Mas se é, por exemplo, a questão da pornografia, então provavelmente todo o tratamento ele vai acontecer de forma sigilosa. Então vamos dar um exemplo. Se tem um rapaz na igreja que está caindo nesse pecado, e a gente faz uma visita pastoral a ele, e aí ele confessa, olha, estou tendo lutas, eu estou vendo pornografia, estou me masturbando, quase todos os dias estou fazendo isso e tal. Então os presbíteros vão conversar com ele, vão orientá-lo à luz da palavra de Deus, mas se eles percebem que ele não está tendo... Eles vão orientar e chamar ao arrependimento, né? E aí, se eles percebem, daqui uns dias fazem a visita de novo, ou após o culto chamam ele em particular, conversam com ele, perguntam, irmão, como está? Se eles percebem que ele não está evidenciando arrependimento, os presbíteros provavelmente vão afastar esse rapaz da ceia do Senhor, dizer, bom, você está vivendo em pecado contra o 7º mandamento, você vai ser afastado da ceia do Senhor. Só que isso vai acontecer de uma forma sigilosa, né? Então ele é afastado, ninguém vai saber que ele foi afastado, só os presbíteros, e nem por quê. No caso da Igreja Reformada, se ele continua, aí vai fazer depois de um tempo e várias visitas, mas ele ainda está naquele vício, vai fazer um anúncio na igreja. Não vai dizer o nome dele, mas vai dizer que tem um irmão na igreja, um membro da igreja, não diz se é homem ou mulher, um membro da igreja que está pecando contra o 7º mandamento. Não diz qual aspecto do 7º mandamento, mas diz que está pecando contra o 7º e pede aos irmãos que orem. Se ele não se arrepende, isso pode conduzi-lo até a excomunhão. No nosso caso, isso seria levado a um concílio e... para ouvir o conselho dos demais delegados do concílio, se o processo deveria continuar ou não. Normalmente, numa situação assim, é bem possível que se um jovem está vivendo nesse pecado dessa forma, ele já nem esteja mais indo à igreja naquela altura. Então, teria outros mandamentos para aplicar essa disciplina também, por exemplo, o 4º mandamento. Então, mas a identidade da pessoa fica resguardada até o 2º anúncio na igreja, que só pode acontecer após a autorização de um concílio, né, até após ouvir os conselhos dos delegados de um concílio, e então só depois disso que diz o nome, e aí, mas nunca vai dizer especificamente o que. Aí vai dizer, fulano de tal, esse é o 2º anúncio da sua disciplina, ele não está mostrando evidência de arrependimento, está pecando contra o 7º mandamento, mas não vai dizer o que é. No caso lá de uma coisa pública, então talvez o processo vai acontecer mais rápido, isso talvez seja a diferença, porque se não houver arrependimento, e como é uma coisa pública, os presbíteros vão fazer mais visitas mais rapidamente para conduzir o processo, uma vez que é um escândalo. Eu acho que talvez a diferença seja se for um escândalo só no tempo. Mas os dois processos visam arrependimento, e se há evidências de arrependimento, então o processo fica em pausa para acompanhar esse arrependimento. É basicamente isso. Mais alguma pergunta? Muito bem. Quero encerrar aqui com a bibliografia. Tem as duas obras que eu mencionei semana passada, eu usei hoje bastante essa obra aí, Homem Nota 10, esse livro é excelente sobre esse assunto, mas eu quero recomendar a esse respeito específico o livro do Douglas Wilson, chamado Fidelidade, Como Ser Marido de Uma Só Mulher. Então é basicamente um livro inteiro sobre esse assunto, é publicado pelo CLIRI, né, o Centro de Literatura Reformada. Então depois você pode procurar a loja CLIRI, você vai achar esse livro à venda. Eu recomendo. O livro vai tratar de assuntos como, por exemplo, fornicação, adultério, prostituição, poligamia, masturbação e outros assuntos que têm a ver com o 7º mandamento. Então, a leitura recomendada para pensar e aprender mais sobre como ser marido de uma só mulher. Então, nós vamos encerrar com oração, mas antes da oração, quero mencionar que na próxima quinta-feira eu vou começar um curso que terá foco
estudar as obras dos reformadores. O curso vai começar com uma obra de Martinho Lutero, que trata sobre... o título da obra é uma singela forma de orar. Trata sobre a oração. Serão 3 aulas desse curso, e para você participar, você tem que preencher alguns requisitos lá. O curso é gratuito, né, mas exige um pouco mais de compromisso do que aqui. Quem participar desse curso garante vaga nos próximos cursos. Provavelmente o próximo curso será uma introdução às institutas, provavelmente umas 6 aulas de introdução às institutas da religião cristã, em preparação para um curso nas institutas, que eu espero começar ainda no primeiro semestre desse ano. Tá? Eu já dei no passado um grupo de leitura no livro 1 das institutas, mas agora eu quero dar um curso e quero ir até o final, se Deus assim permitir. Então, através desse meio aqui, que está sendo um meio para mim, até agora, o melhor meio que eu achei para ensinar, ter a interação das pessoas, gravar ao mesmo tempo, tá ótimo. Então, aqueles que tiverem interesse, é só ir lá na página da Igreja Reformada de São Paulo, ou da página Toda a Escritura, que você vai achar informações sobre isso. Eu acho até que eu botei no grupo, né, do WhatsApp também, então você poderá se inscrever. Uma pessoa que faz parte desse próximo curso tem vaga garantida para os próximos que virão, e as vagas serão sempre de 25 pessoas. Quando forem ocupadas, alguém que quiser tem que ficar na fila esperando alguém não seguir as diretrizes do curso e desistir, tá bom? Então, obrigado pelas orações de vocês, pelo apoio. Esse vídeo estará disponível dentro de alguns dias no YouTube. Se foi edificante para você, quando o vídeo sair, você recomende que outras pessoas assistam. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Vou pedir ao nosso irmão Felipe Cardoso para que ore ao Senhor. Pastor, eu vou ter que recusar o convite porque há um culto pentecostal aqui ao lado. Tá certo. Tudo bem, entendi. Brito, pode ser você? Tem que acionar o microfone. Talvez o Brito não tenha microfone. Ezequias, pode orar? Rapaz, eu vou descer na lista aqui. Felipe Siebra, pode orar? Posso. Oremos. Senhor, te agradeço por essa oportunidade de estar com outros irmãos reunidos, estudando a tua palavra. Que o Senhor venha se revelar a mim e a eles a tua vontade. Que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso guia, o nosso Pai. Que o Senhor receba de nós toda a honra e toda a glória. Que o Senhor nos capacite a sermos homens segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que, além do campo intelectual, que o Senhor trabalhe no nosso campo do coração, o campo espiritual. Que o Senhor nos dê força com o teu Espírito para que possamos colocar em prática tudo aquilo que a nossa mente entendeu, que os nossos ouvidos ouviram, e que o nosso coração possa ser transformado a cada dia para louvor e honra da tua glória, do teu nome e a santidade da tua igreja. Eu te agradeço por isso, peço que este trabalho, se há do teu agrado, há de continuar, e em nome do Senhor Jesus Cristo te agradeço por tudo. Amém.